Thiago Filho. É Thiago Filho? Aquele pequeno é o Thiago Filho? É isso mesmo, Liberdade produção, pela mas... fé. Amiga, você tá linda nesse frame. Que bom, pelo Tá menos. linda né? nesse Porque frame. às vezes ainda fazem uma montagem que eu tô... Eu sei também. Posso ir embora? Cadê o PHD? PHD que faz montagem boa também. Quem tem mais aí? Deixa eu ver. Alô, produção, é isso mesmo? Fernanda Maia. Que Venê Casagrande é tempo de Botafogo perder. O povo botou vocês ontem na hashtag à noite, tá? Eu vi. Teve isso? Teve. No Twitter o povo começou a lembrar aqui. Você pediu no seu aniversário a Rascaeta. Pois é. Me mandaram no direct assim, o Vene tem que entrar de óculos amanhã. Hoje mandaram eu te O meu marcar. óculos, vocês não tem... O meu óculos, aquele óculos, o meu leque eu não tenho domínio, que ele fica aqui. Mas aquele óculos, ele fica guardado num cofre. O problema é se esse cofre continuar. nunca mais abrir. Vai continuar. Eu não posso falar, Vini, eu gosto quando você começa o ano assim. Não. Eu gosto. Não, Que você humildade. fica com esse seu risinho. Eu sou humilde. Parabéns, Felipe Você é o Luiz. quê? Mais um jogo difícil, conseguiu vencer. Botafogo bateu de frente com o Flamengo, mas não deu. É, parabéns, Felipe Luiz. No jogo da prancheta jogou sozinho. Eu vou defender o Botafogo aqui. Ué, mentiu ou errei? Ó, nada a declarar. Só nada a declarar. O Ninguém silêncio deu não tchau pra comete mim, eu erro. tô aqui. Tchau, Isabelle Obrigada. Benedito. Fica aí, Isa. Fica aí pra Eu você ver. adoro, eu fico no camarim vendo. Agora eu tô com ranço aqui, ó. Deixa ele. Eu quero só ver que Não, final não. de semana tem. Você Aí tem eu que dou a peninha entender, dos dois. você tem que entender que eu tenho um papel aqui. Qual é o seu papel? Ficar do meu lado. Trazer caos e O entretenimento. Pedrosa é o Coringa, pô. Entendeu? Eu vou lá, vou aqui. Ele é o Coringa. Agora, quando eu tiver que ativar o modo jornalista, É, mas eu vou quando defender é o Botafogo. caos e entretenimento com vocês dois, eu fico do lado de quem? Mentira, fica nada. Dele que não é. O público sabe que... Eu já tô acostumado contra tudo e contra todos. Mas vamos de frente. Vamos lá. Não dá nem pra falar que eu vou vingar sábado. Eu não tenho essa coragem. Ué, fala aí, cara. É o entretenimento. Eu não tenho essa coragem. Olha aqui, segundo o Bruno, eu posso te dar uma cotovelada que tá tudo bem, hein? Isso aí eu tô contigo. Isso aí eu tô Olha contigo. aí, ó. Isso aí eu tô contigo. O Pode ser dor de Flamengo cotovelo. venceu o meu fogão. Foi uma partida com confusão, depois do apito. E a reportagem é do Flávio Vinícius. Ô, Flávio, o que aconteceu no Maracanã, Flávio Vinícius? Uma briga que roubou a cena. Logo após o fim do jogo, o Maracanã parecia um campo de batalha, com jogadores trocando agressões e empurrões. Acho que a gente não pode se orgulhar disso, primeiramente porque a gente é exemplo para muita gente, principalmente para as crianças que estão no estádio. Então, O clássico até começou animado, com Juninho chutando em cima do John com menos de 1 minuto. Juninho sentiu um problema muscular logo depois e foi substituído por Bruno Henrique. O atacante entrou dando trabalho para a defesa do Botafogo nesse chute que passou perto do gol. O Botafogo só foi ameaçar no acréscimo. Alex Telles pegou bem na bola, fechando um primeiro tempo de pouca emoção. O segundo tempo ficou mais animado quando Danilo tocou de cabeça e Léo Ortiz mandou para dentro. Um gol da dupla que pode se firmar como titular da defesa rubro-negra. o Ortiz é um cara que eu já tive a oportunidade de estar com ele na seleção brasileira também, desde os tempos do Bragantino, um rapaz muito inteligente, que é o tempo todo aprender. E eu também com ele, porque realmente ele está no Flamengo há bastante mais tempo do que eu, então também aprendo muito com ele, observando as dinâmicas, a forma de se comportar. Acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, tem sido muito gratificante trabalhar não só com ele, com o Léo Pereira, com o Cleiton, com o João. São jogadores, alguns um pouco mais experientes, alguns ainda crescendo com juventude, com tudo pela frente, mas tem sido muito grandioso para mim e um grande aprendizado. O Botafogo reagiu com Alex Telles. Danilo evitou o que seria o gol de empate do Alvinegro. Depois, foi a vez do Varela salvar o Flamengo, tirando em cima da linha a bola cabeceada por Igor Jesus. Conseguimos ajustar nosso posicionamento defensivo. Tivemos boas chances também de fazer o gol, chances claras de fazer o gol. O Flamengo assume a liderança da Taça Guanabara. Continua sem sofrer gol no campeonato, jogando com o time principal e ainda emplaca a segunda vitória seguida esse ano sobre o rival.
Só que essa acabou em confusão. Alexander Barbosa e Gerson receberam o cartão vermelho. O zagueiro alvinegro tentou agredir Bruno Henrique e acabou perdendo um dente ao levar um soco do Cleiton, que também foi expulso. Ano passado, quando a gente foi jogar lá, quando a gente fez o gol, houve provocação do nosso lado. E no fim a gente tomou 4-1. E eles vieram, zoaram. E beleza, a gente saiu, aceitou e segue o jogo. Hoje a gente venceu, como venceu na Supercopa. E eu acredito que não houve mesmo retorno, assim, sendo que a gente nem zoou, né? O que importa realmente é a nossa vitória no campo. Eu falar do que aconteceu, dos jogadores se provocando, do árbitro, nós vamos tirar o mérito do que os jogadores fizeram no campo, que foi muito grande. O que eles estão fazendo é muito grande e eu quero que se valorize isso. Que cenas como essa não se repitam no clássico em que a rivalidade vem passando dos limites. Muito bem, o que é agora, gente? Ai, fico até assim. O que é isso? E ela louvando 1-0. Cara, eles foram na roleta buscar um frame meu com o braço pra cima. Sério, vocês não é possível, entende? Não, foi um seguidor, Fernandinha. Então, o Marco Viana Jack foi na roleta. Ele buscou um frame da roleta, isso aqui sou eu na Rede Economia. E ele achou um frame que eu levantei o braço e printou. Pelo menos você tá bem fisicamente, pô. Olha lá. Olha aí. Tá forte e tal. O que é pra falar do jogo? Ah, da confusão. Gente, depois desse jogo, teve a confusão toda, a treta toda lá. Tava tudo tranquilo, aí... Começa, na verdade, o Bruno Henrique e o Barbosa, né? Tem até uma imagem do Barbosa, assim, em cima do Bruno. E aí começam a separar. E aí o Gerson vem separar a confusão. E aí começa essa tretaiada toda aqui, com eles se ofendendo verbalmente, né? O Gerson e o Barbosa. Eles estavam ali, o Barbosa bem nervoso, o Gerson também. Mas o Barbosa tem esse jeitão meio verrete, meio Joe Carli, né? Meio argentino mesmo. E aí ele... Alguma coisa ele ouviu? Alguma coisa aconteceu? Eu vi agora, Você viu ali? Vi agora. Você viu? Vi Vamos agora. voltar um pouquinho na mão, se puder, vocês conseguem? Vi agora. Porque o Venê não tinha visto a hora que o soco do Cleiton entrou, né? Vi agora, com zoom. Vamos lá, a gente para aqui. O Barbosa já tinha sido retirado e aí ele volta de forma quente. Ele vem aqui, o foco dele é o Bruno Henrique tem que e o voltar Gerson. um pouco mais. Tem que volta voltar, mais, volta mais. Aí volta ele já mais. deu já. Aí ele já deu. Aí aqui ele já, né, depois eu falo. Volta ali, aqui. aí. Aqui, parou. O Barbosa Cadê tenta ele? dar um soco no Bruno Henrique. Gente, cadê o Barbosa? Tá aqui. Aí. E o Cleiton vai na Não, lateral. é um pouquinho mais pra frente. É aí mesmo. Pode ir. Aqui. Ó, vai tentar Aqui o soco. tá o Cleiton. Aí, Parou, agora. parou. Ele veio tentar brigar com o Bruno que tá aqui na frente dele. Sim. O Cleiton tava de banda, tava de lado. E aí, quando ele tenta tirar, o pessoal tira, o Vitinho tira, o John tira, pode soltar. E aí o Cleiton vai dar um soco no Barbosa. É agora. Aí, agora. Esse foi o momento do soco. Olha o Cleiton, que cruzado, hein? Tem uma... De lado, né, Venê? Tem uma imagem da Band, eu assisti essa partida na Band, em que depois mostra uma imagem do Cleiton andando Aparece aí sozinho. também. Não, ele andando sozinho. Daí as mãos e o calção dele sujos sim. de sangue. A mão esquerda dele e o calção dele sujos de sangue. Só o Cleiton na imagem. Isso eu vi na transmissão. O pessoal não chegou a comentar, mas eu vi. Esse foi o momento que o soco entrou, você viu? Vi agora. Só que o que acontece? É estranho porque o Barbosa nem se mexe, né? E parece que não pegou, né? Mas agora aí ele depois, sente. Aí ele sente, porque aí a adrenalina tá ali, né? Depois mostra, ou tem até uma imagem que a gente preferiu não mostrar, tá? O Barbosa sem o dentinho da frente, né? Com a boca bastante suja de sangue. Eu até pedi pra gente não botar essa imagem, porque eu acho que isso não tem a menor necessidade da gente colocar aqui. E essa foi a grande confusão. Aí depois... O cuiabano também tenta ir pra cima do Cleiton e aí começa a confusão. Quem foi expulso em toda essa situação foi o Gerson, foi o Barbosa e o Cleiton. Foram os três, Isso. gente? Os três que foram expulsos. O Lucas Pedrosa, o pau torou, hein? E assim, eu acho o seguinte, eu vou dar minha opinião e daí vocês vão dar de vocês. Esse trelelê pós-jogo, ele vai acontecer de vez em quando em jogos de alta competitividade, em clássicos regionais. Se é certo ou errado, é um trelelê, aquele não, que nem, que nai, deixa pra lá, não sei o quê.
aí um falou uma coisa, o outro vai cobrar, e o torcedor se sente até honrado, né? Tipo assim, o cara provocou uma coisa, o cara foi tirar uma satisfação, e fica. Mas quando tem negócio de soco, aí eu já não acho legal. Eu acho que o quente acontece, tá? É aquela coisa do, pô, não é assim, é assado, é o do futebol. Mas quando começa o negócio de agressão, Pedrosa, aí eu já não acho que é do jogo, não, o Pedrosa. O clássico é quente, a gente sabe que ninguém tem sangue de barata, todo mundo ali tá defendendo suas cores, tá defendendo sua honra, mas eu não consigo entender que ninguém tá certo ou errado aí. Pra mim tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado por ter feito essa confusão num clássico importante. Pior ainda é ter, depois de tudo que aconteceu aí dentro de campo, pra todo mundo ver nas imagens do túnel, os jogadores do Botafogo e do Flamengo também novamente entrando em confusão, com seguranças envolvidos. Isso aí é um exemplo horrível, cara. É um exemplo horrível e esse exemplo foi rapidamente instantâneo, porque fora do Maracanã teve problema, teve bomba de fumaça, teve problema entre torcida. Já é um clássico quente normal, O futebol brasileiro, infelizmente, em relação às suas torcidas, já tem brigas e brigas lá fora. Aí dentro de campo, que eles são os atores, que eles são os caras pra dar exemplo, eles fazem isso aí. É bonito, é romântico, tá bom, pode ser pra você que acha que isso é legal. Pra mim isso é horrível, isso é um exemplo horrível, é patético que atletas profissionais que são colegas de profissão, que é até uma coisa que o Alex Telles falou, que eles protagonizem isso aí e que a gente esteja falando de uma confusão em vez do jogo, que foi muito mais importante. E o Gregory fala uma hora, depois lá no condomínio todo mundo fala que é amigo. Exatamente. O Gregory fala uma hora assim, mas ficou uma coisa, é uma cena que fica, quando toma uma proporção, né, desse tamanho, né, porque quando a gente fala uma coisa a gente vai falar, vai concordar ou não, mas essa cena aqui de calma, ela vai sempre existir, né? Isso aqui não infelizmente, não vai apagar para amanhã, não vai acabar. Mas eu acho que potencializa quando tem a coisa da agressão física, né? A agressão física, ela potencializa muito até o clima ali do não é assim, não é assado. Ô, Vene Casagrande, que é isso aí, ô Zé Gracinha? Vou chamar ele de Zé Gracinha agora. Antes de mais nada, ô Pedrosa, vim pronto, vim preparado, vai que, né? Perderam nos dois, Vene? Deixa eu imitar o Cleiton aqui, ó. No campo e na pancada? Sabe como é que você pode imitar o Cleiton também? Ô, Cleiton, podemos fazer a luvinha, Cleiton. Não faz, Cleiton não. Vai bem. Não, no mano a mano ele não faz, eu vi aqui. Quando vem o mano a mano, ele corre. Mas parabéns ao Cleiton. E ele corre de moonwalk, que ele vem aqui, ó. Parabéns ao Cleiton, mostrou companheirismo. É isso mesmo. Assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas obviamente isso aí tá acontecendo porque alguém começou. E se alguém começou, é uma linha muito tênue. Não tem jeito. Eu entendo que vai sempre acontecer esse tipo de discussão, mas não é para acontecer. Sobretudo após o apito final. O jogo acabou. Não era para ter acontecido. Quando acontece durante o jogo, é até compreensível. Agora, após o apito final, não é nem um pouco compreensível. O jogo acabou. Cada um tem que ir pro seu vestiário. Mas aí você concorda que não tem nenhum santinho nesse campo, Eu não tô falando que ali tem santo. Muito pelo contrário. Foi o que o Pedrosa falou. Tá todo mundo errado. Todo mundo errado. A confusão, ela é generalizada, E a minha né? preocupação não é nem só em relação ao que aconteceu aí. É no depois, porque Flamengo e Botafogo, eles vão se enfrentar futuramente. Inclusive, eles podem se enfrentar já na semifinal da Taça Guanabara. Se o Botafogo se classificar em quarto, por exemplo, o Flamengo se classificar na primeira colocação. Então, eu já estou pensando no depois, porque isso, obviamente, isso aí, com certeza, vai ser levado para o próximo jogo. Ou vocês acham que o Alexandre Barbosa gostou de perder um dente? É óbvio que não. A relação dele com o Bruno Henrique deve estar péssima, com o Gerson, entre os jogadores, deve estar péssima. Então, a minha preocupação é para o próximo jogo. Não é nem o que aconteceu. E o que aconteceu aí, a gente pôde ver 3 jogadores sendo expulsos. Eu acho que até mais jogadores poderiam ter sido expulsos. O que aconteceu aí acabou. Agora, o meu ponto é o seguinte, e o próximo jogo entre Flamengo e Botafogo? Como é que vai ser a rivalidade? E isso vai ser pior ainda, porque isso vai ser levado para a torcida com certeza. O Pedrosa mencionou que ontem teve confusão após o jogo entre os torcedores. Tá? Isso aí com certeza vai acabar acontecendo. Que no fim das contas, eles resolvem. No final acaba que um às vezes mora no condomínio do outro. Aí fala, não, tava com a cabeça quente. Foi você que trouxe uma história, foi o Fabrício Bruno e Verratti, né? Fabrício Bruno e Verratti. Não foi uma história Inclusive, dessa? eles moravam no mesmo condomínio, tiveram uma discussão e acabaram se encontrando após o jogo, tiraram uma foto juntos, familiares e tal. Porque isso acontece, né? Agora, a minha preocupação é o ponto que o Pedrosa traz. É o tanto que isso coloca pra fora, né? Coloca pra arquibancada, na rivalidade que já é enorme, numa rivalidade A foto que você citou do Barbosa ameaçando dar um soco no Bruno Henrique é uma foto que está sendo vangloriada pelas pessoas. E eu não consigo achar graça nisso. Eu não acho que é legal um jogador profissional estar ameaçando socar o outro diante de até
Tudo que a gente viu lá no Nordeste acontecendo, pessoas sendo estupradas na rua por conta de briga de torcida organizada. Aqui no Rio de Janeiro, vira e mexe tem confusão. Eu não consigo achar graça nisso. Eu não consigo achar engraçado vangloriar uma confusão. O porradaria, bonito, tal. Me desculpa, gente. É por isso que eu falo. Horrível. Após o apito final, se cada um tivesse ido para o seu devido lugar, Exato. isso não teria acontecido. Exato. Isso não teria ninguém acontecido. foi, né? Não, mas olha só, o Alexandre Barbosa, ele estava incontrolável. Ele foi pra cima do Bruno Henrique, o Gerson tentou tirar ele continuou E que não é a primeira vez que ele Não faz é isso. a primeira vez, é o estilo dele, eu não tô aqui criticando, inclusive eu gosto muito do espírito dele como jogador, sempre elogio isso aqui no programa. Mas ele continuou buscando sempre a confusão, custava ele ir pro vestiário dele, era só ele ir pro vestiário dele, ele continuou buscando. Tanto é que o soco foi acontecer minutos depois, enfim, segundos depois. Não aconteceu na hora ali do ato que ele teve a discussão com o Bruno Henrique. Eu acho que tá todo mundo errado nessa história. Todo mundo errado. Serve como reflexão. Ninguém foi pro vestiário. Serve né? como reflexão. Todo mundo ficou. O jogo acabou, pra que ficar discutindo, pra que ficar debatendo? Porque é uma linha muito tênue, essa discussão e até acontecer a agressão. E a agressão aconteceu porque alguém ficou caçando a todo momento esse tipo de confusão totalmente desnecessário. O placar vai mudar por conta disso? A rivalidade vai existir? Óbvio que vai, entre os jogadores. Mas isso aí é um tremendo de um mau exemplo, porque a gente vê crianças assistindo, com certeza a criança vai ficar imitando um jogador como esse. Por exemplo, época de escola, aí vai ter briga na escola, as crianças vão querer imitar esses respectivos jogadores. Eu acho que está todo mundo errado nessa história, cenas lamentáveis, espero que não se repita no próximo clássico entre as duas E equipes. eles ainda podem ser julgados, né, Vênia? Porque tem uma isso, confusão dessa, você comentou aí sobre se enfrentarem. Talvez eles não se enfrentem, porque eles podem ser julgados e podem ser punidos com mais jogos. Aliás, eles deveriam ser punidos com mais jogos. Se um lance mais forte dentro do campo, uma entrada mais forte, uma cotovelada ou algo desse tipo, ela já é julgada, imagina uma confusão pós-jogo com um soco rolando. Então, assim, é complicado, porque eles prejudicam no exemplo, eles são muitas vezes referências e heróis para as pessoas, para as crianças e tudo mais. Eles prejudicam o espetáculo, porque a gente está falando aqui mais de briga do que o do jogo em si, e eles prejudicam o próprio clube, que paga o salário deles, e o Danilo falou isso. Cara, é o clube que bota a comida na nossa mesa, é o clube que paga o nosso salário, por que a gente vai entrar em uma briga para prejudicar o nosso próprio clube? Então, não faz o mínimo sentido. O Felipe Luiz falou isso na entrevista coletiva. Ele falou, eu não quero ficar falando sobre a confusão, eu prefiro 1000 vezes ficar falando de futebol, que é melhor mesmo, é muito mais agradável. Falar o que deu certo dentro de campo, o que ele gostou de ver da equipe dele, do que ficar falando da confusão a todo momento. Infelizmente, aconteceu. Essa não foi a única polêmica aí desse jogo. Teve uma outra polêmica que também piscou bastante lá no Twitter em relação à expulsão do De La Cruz, que tinha ou não tinha que ser expulso. Ele não foi expulso nessa jogada aí com o Matheus Martins, em que ele solta aí o cotovelo e pega no rosto do Matheus. Inclusive pega bem no queixo ali. Eu particularmente nem acho polêmica, porque é tão óbvio que... Não, mas acho que quando eu falo a palavra polêmica é por ele não ter sido expulso, né? A galera ficou comentando, meu Deus, olha esse lance. Muito óbvio. E eu acho que é meio que unanimidade aqui, né? Acho que todo mundo acha que isso deveria ser um cartão vermelho, né, Pedrosa? Sem dúvida, lance decisivo para a partida, inclusive. Se não me engano, quem sofreu a falta do gol do Flamengo foi o De La Cruz. Sim. É isso que a gente fala, não é sobre o Flamengo ter merecido ou não. O Flamengo é um time que hoje é melhor do que o Botafogo, mesmo estando com o seu time alternativo, digamos assim. É que é o tipo de lance que influencia diretamente na partida. Com 32 minutos, se o De La Cruz é expulso, o jogo é outro. E mesmo diante de uma superioridade do Flamengo, que não foi ampla em momento algum, o Botafogo fez um jogo honestíssimo, sem técnico, sem banco de reservas. Eu acho que o Botafogo está precisando realmente de trazer logo esse comandante, a gente pode falar já do Caçapa e tudo mais. Mas assim, dentro da partida, o Flamengo não teve ampla superioridade. Foi um time que controlou mais a bola, que é mais bem treinado, mais qualificado no seu elenco, mas eu acho que o Botafogo fez um jogo bem honesto. Então, o lance da expulsão ou não, ele acaba condicionando a partida. Como eu falei aqui, o único gol que o Botafogo levou foi de bola parada. E quem sofreu essa falta? Foi o De La Cruz. E o De La Cruz era para ter sido expulso na partida. Então, assim, é muito diretamente ligado para a gente poder ignorar essa situação. Mas isso não quer dizer que é o Flamengo, que é o Botafogo, que é o Vasco, que é o Fluminense. É a arbitragem do futebol carioca. Inclusive, eu nem acho que dessa vez foi erro do árbitro, tá? Foi erro do VAR. Foi erro do VAR. Que é um absurdo o VAR, com todas as câmeras à disposição, não ter visto uma cotovelada intencional do De La Cruz no Matheus Martins. Naquele caso ali, eu acho que o árbitro tá de costas aqui, né? E isso aqui acontece tudo muito rápido. O Bandeira tava de frente, poderia ter falado. E o próprio VAR, que hoje a gente tem um recurso de tecnologia, gente, né? O VAR não chamar já é um absurdo dos absurdos. Era só chamar.
Alô, Bruno, confere esse lance aí, porque foi uma cotovelada no rosto dele. Inclusive, é um lance muito parecido que a gente mencionou aqui no programa, da expulsão do Gabigol, no jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pra mim, é praticamente o mesmo lance. Concordo. E por falar em jogada ensaiada, em jogada de bola parada, eu quero ressaltar esse gol do Flamengo, que pra mim foi uma jogada ensaiada do técnico Felipe Luiz. Acho que não foi por acaso a forma... É uma info, você acha? É achismo, tá. é achismo. Eu não tenho essa informação, mas se a gente for parar e analisar o lance, eu acho que não foi por acaso o Arrascaeta procurar o Danilo ali e a forma como o Danilo já cabeceia, dando assistência, é porque ele sabia que tinha algum jogador que poderia entrar ali, que no caso foi o Léo Ortiz. E a bola do Arrascaeta também, né, velho? Então, como ele coloca e na ponta da área... Não é por acaso. Não é. Tanto é que o Danilo, ele sai um pouco, ele entra, ele infiltra e depois ele sai um pouquinho para poder receber essa bola e aí cabecear para dentro da área, dando assistência pro Léo Ortiz. Que partida do Danilo, né? E essa vai ser a dupla de zaga do Flamengo em 2025. Eu também acho isso. E para finalizar, sobre Varela, porque esse cara ele passou por uma dificuldade absurda recentemente. Ele veio a perder a mãe dele, a mãe dele faleceu e para mim ele salvou o Flamengo, porque ele tira uma bola debaixo do gol ali, em cima da linha, e ele acabou, entre aspas, fazendo o gol que seria do Botafogo, o gol de empate, e a gente não sabe como é que seria o jogo depois. Uma cabeçada do Igor Jesus. Exatamente. Então eu quero mencionar esse lance aí, porque eu acho que é a forma como o Varela poderia agradecer também aos rubro-negros que deram tanto carinho para ele ultimamente. E é um jogador que jogou improvisado também na lateral esquerda, fez uma boa partida, não comprometeu. Então fica aqui meu elogio ao futebol do Varela. Né? Não só não comprometeu, foi um personagem importante, né? Porque a cabeçada do Igor foi uma cabeçada forte, ele tira realmente em cima da linha. Olha só, durante a madrugada, o Botafogo, Pedrosa, anunciou a contratação do Cláudio Caçapa como novo auxiliar técnico permanente.